Olha aí, gente, com autorização de vocês, estou gravando mais uma conversa, mais um bate-papo, né? É quase uma roda de conversa, tá? Sobre educação financeira. Como eu falo sempre, esse curso de educação financeira é implementado por uma organização da sociedade civil de Brasília, chamado Programa Providência. A gente completou agora, dia 2 de fevereiro, nós completamos 28 anos de idade. É uma organização que atua há muitos anos em projetos sociais, um deles é educação financeira. E, e sempre, como o nosso propósito é levar cursos gratuitos de educação financeira e outros cursos que a gente leva, a maioria a gente consegue fazer. Então a gente tem sempre um patrocinador, um apoio, alguém bancando o nosso custo. Então, desde 2024, a gente está com um apoio muito legal. Nós estamos participando de um projeto chamado Jornada e tem o apoio de uma organização chamada IBICT, que é uma organização vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, imensamente grato a essa instituição, porque com ela a gente consegue levar o curso de educação financeira para, eu posso falar tranquilamente hoje, para milhares e milhares de pessoas, tá? Só no ano passado, só de alunos presenciais, nós fizemos mais de 1.000 alunos. No EAD, nós já estamos ultrapassando tranquilamente, soma de tudo aí, talvez a gente está chegando entre 3 ou talvez até 4.000 alunos atendidos, se a gente pegar desde o ano, desde a história do curso de Educação Financeira Não Sou Gabriela, ok? Eu vou abrir aqui uma apresentação que eu gosto sempre de fazer. Como vocês sabem, quem está chegando agora, eu sempre, toda segunda-feira, estou aqui às 19 horas, tá? Nesse meu bate-papo, fique à vontade para me interromper, tá? Fique à vontade para fazer perguntas, tá? O que eu não sei, eu vou atrás, o que eu não sei, a gente busca. Mas qualquer dúvida, qualquer questão, inclusive suas observações, pode servir até como um tema futuro para uma mentoria. Então, toda segunda eu estou trazendo um tema novo aqui com vocês, tá? Antes de começar esse tema, eu sei que os alunos gostam desse tema, os alunos pedem. Na plataforma eu vejo muito comentários sobre isso, nos grupos também de WhatsApp, comentários sobre isso. Mas antes eu preciso falar duas coisas para vocês. A primeira coisa, eu estava conversando aqui antes da gente começar, a Febraban, que é a federação que representa todos os bancos no Brasil, ela começou ontem, vai até dia 31 de março, um mutirão de renegociação de dívida. Tá? Então, para quem está numa situação que quer renegociar uma dívida, está lá atrasado, está com dificuldade de pagar, o valor da parcela está muito alto, tá? É o momento, tá? Que nesses mutirão ele sempre acaba reduzindo alguma coisa. É o momento de vocês participarem. Quem é que não pode participar desse mutirão? Quem tem financiamento, que é diferente de empréstimo. O que é financiamento? Financiamento é quando você faz uma operação de crédito que tem uma garantia. Então, por exemplo, quando você financia uma casa, financia um carro, financia uma moto, você coloca o bem como garantia. Então, nesse caso, o mutirão não alcança. E também não alcança quem está na lei do superendividado, ou quem está numa situação muito grave de endividamento, que precisa ser atendida pela lei do superendividado. Quem tiver curiosidade para saber sobre a lei do superendividado, manda uma mensagem para mim. Eu fiz ano passado uma conversa muito legal com o juiz responsável aqui, o doutor Gabriel, virou um parceirão, e ele gostou tanto da conversa, gostou tanto de conhecer o projeto. Para você ter ideia, nós assinamos um acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça e com o programa Superendividados. Para você ter ideia, para participar do Superendividados, eles exigem, eles pedem que você conclua o nosso curso. Você precisa levar, de certa forma, levar o certificado para participar da audiência de conciliação. Então, nessa situação, o que é o superendividado, gente? Uma situação muito grave de endividamento, que começa a afetar a sua existência, a sua condição de consumir o básico, tá? Então, nesse caso aí, vale a pena procurar. Então, eu posso mandar um vídeo para vocês explicando como é que funciona, dando orientações como é que funciona o processo, tá? Inclusive, lá também tem um contato que vocês podem entrar, falar, ok? Mas não estando nessa situação de financiamento, que são empréstimos com garantia, e o superendividado, vale a pena. Quem tem uma dívida,
Principalmente, Max, eu estou uma dívida, eu estou pagando, mas aquela parcela está pesada, aquela parcela está comprometendo o meu orçamento, eu preciso dar um fôlego. Nessas horas, muitas vezes, tentar uma portabilidade, sair de uma dívida cara para dívida barata. Eu já fiz uma aula sobre isso, devo voltar. Por isso que eu falo, quem não começou a fazer o curso de educação financeira, comece agora. O curso a gente ensina tudo isso, gente. E um detalhe, pessoal, o curso todo é gratuito, vocês não vão pagar nada pelo curso. Vocês vão receber um certificado ao final do curso e vocês têm acesso a essa mentoria toda segunda-feira aqui, fora a mentoria nos grupos. A gente tem uma equipe para atender vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês estão preocupando vocês, estão deixando vocês ansiosos, mande para a gente, tá? Que a nossa equipe, a gente tem condição de atender vocês também gratuitamente, ok? Vamos lá, gente. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Veja isso. Se vocês conhecerem alguém, um papai, um titio, um vovozinho, vovozinha, está nessa situação de superendividado, fale sobre isso. Esse vai até dia 31 de março. É o momento para vocês enfrentarem isso, tá? Claro, eu fiz... Nesse vídeo que eu fiz, eu mostro de reserva de emergência. A gente fala muito sobre isso no curso, tá? Mas qualquer dúvida, você fala com a gente. Outra coisa que está saindo aí, eu recebi agora, preparando aqui para entrar. Eu já sabia, na verdade, mas eu recebi uma notícia do jornal e entrei até no site oficial do Tesouro Direto, mas eu não vi nada por enquanto, mas eu sei que vai sair agora em março um novo investimento do Tesouro Direto, tá? Chamado, parece que o nome é Tesouro Reserva, que de certa forma é um investimento que vai, de certa forma, substituir ou ser igual, muito parecido com caderneta de poupança. E é um investimento super interessante para montagem de reserva de emergência, tá? Eu sempre falo de alguns investimentos que para reserva de emergência, que o dinheiro tem que ficar livre, leve e solto, né? Não pode ter carência. Mas eu acho que vai ser super interessante. Então, quando lançar direitinho, eu vou fazer uma aula aqui. Provavelmente eu vou aproveitar essa aula, essa conversa, não só para falar do novo investimento, mas para falar como de todos os investimentos do Tesouro Direto, que é uma coisa que eu acho fantástica. E eu vou aproveitar, vou falar um pouco também no contexto da conversa que eu quero desenvolver com vocês, tá? Chegou mais gente aqui, então fica à vontade para me interromper, para me fazer uma pergunta, para me caminhar aqui no chat, tá bom? Então vamos lá, gente. Como vocês sabem, nós temos também, olha aqui os parceiros do curso de Educação Financeira, como eu já falei, Tribunal de Justiça, o IBICT, e está entrando novos parceiros, em breve vou estar anunciando para vocês, uma coisa muito boa. Nós temos também as aulas presenciais, que vão começar agora em março, então, Max, eu gostaria de fazer o curso presencial, eu tenho uma tia que eu acho que não combina muito com essa coisa de tecnologia, de celular, de curso à distância. Como é que eu faço? Manda uma mensagem para a gente, que aí, a partir dessa mensagem, eu ou provavelmente alguém da equipe vai entrar em contato com você para falar quando começa e qual é a cidade, ver se essa turma presencial atende, é próximo do local onde você mora, ok? Também o mesmo esquema, gente, gratuito, com certificado. E tem também uma vantagem, quem faz o curso presencial ganha um livro, o livro de Educação Financeira Não Sou Gabriela, e um cofrinho, que é um estímulo de poupança que a gente trabalha, ok? Outra coisa super importante, como eu falei, é o curso à distância. Alguém me mandou uma mensagem agora, não sei se ela já está aqui, que entrou no grupo agora, perguntando como faz. Então, você que me perguntou aqui, tá? Esse é o curso de Educação Financeira. Você acessa no link que eu coloquei em cima, mas vou mostrar aqui para você de novo. É um link super simples, você entra no link, se você tiver no celular, eu aconselho você colocar o celular na horizontal, porque fica melhor a leitura. E você vai fazer um simples cadastro, tá? Nome, CPF, a cidade onde você mora, região administrativa. E a partir disso, você vai entrar numa página para autorização de uso da tecnologia, da ferramenta. E aí você já começa o curso, tá, gente? O curso à distância, gente, dura 8 horas.
Você faz tranquilamente esse curso, no seu tempo, no seu horário, pode fazer no intervalo do trabalho, pode fazer à noite, pode fazer no final de semana, tá? Pode fazer no metrô. Então, você escolhe qual é o melhor momento para fazer esse curso, tá bom? Então, eu sempre falo, quem ainda não começou, comece, gente. Não deixe para depois. Vocês vão ver lá as avaliações dos alunos. Nós temos centenas e centenas de avaliações. E o curso é todas as avaliações, eu diria 99,9%, avaliação 5 estrelas. Eu leio todas as avaliações, eu respondo todas as perguntas de vocês, seja no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, ou seja na plataforma. Então, esse é o diferencial do curso de Educação Financeira. A gente está perto de vocês, a gente quer acolher vocês. E outro grande diferencial, inclusive eu estou fazendo muitas palestras, se vocês estiverem vinculados, no sábado eu estava numa igreja evangélica, lá em Riacho Fundo 2, muito legal, convidado lá por Vanessa e várias outras pessoas. Na sexta-feira eu estava no FB da Asa Norte, Instituto Federal do Brasil, com a professora Juliana. Tinha lá quase 50 pessoas, muito legal também. Na quinta-feira eu estava com idosos do Longe Viver, vários idosos lá também, foi uma experiência muito legal. Então, se você representa uma associação, vinculado a uma empresa, daqui a 10 dias eu vou fazer uma palestra numa clínica oftalmológica, é a segunda clínica que eu vou fazer. Então, se você tiver vinculado a uma instituição, que tem lá vários funcionários, então fale com a gente faz uma palestra gratuitamente para vocês, em várias áreas, mas principalmente de investimento, mas principalmente de sensibilizar, de trabalhar com vocês, preparar para imprevistos, para incertezas, para tragédias, tá? Mostrar que é possível qualquer um começar a organizar a vida financeira de vocês, ok? Então, vamos lá. Esse é o link, gente. Então, quem tiver no computador, é só encostar o celular nesse link aí, você tranquilamente, você já entra na página do curso à distância, tá? Quem tiver dúvida, tá sempre no grupo, sempre que eu posto uma mensagem, inclusive essa mensagem que eu postei sobre a mentoria, tá lá o link embaixo, o link de inscrição do curso. É só clicar, começar a fazer. E se gostar, gente, vocês que estão aqui, se gostarem da nossa conversa, compartilhe, tá? Convide amigos, colegas, aproveita agora que eu estou conversando aqui, chame um amigo, chame 2 colegas, cara, vem ver aqui um curso gratuito para a gente falar sobre finanças, mas principalmente a gente falar sobre vida, tá? Falar sobre cuidados, não só cuidado com o dinheiro, mas cuidar de você, cuidar da sua família hoje e amanhã, porque a gente trabalha muito a ideia de futuro, ok? Então vamos lá. Esse tema aqui, gente, foi muito provocado por pessoas que me mandam mensagem, e alguém me pediu uma ajuda, eu sentei semana passada com essa pessoa, que essa pessoa já estava com a idade de 65 anos de idade e ela queria saber como é que estava a carteira de investimento dela. E eu fiz uma conversa muito legal com ela e com o filho, foi bem interessante essa conversa. E eu quero trazer, não o caso dela, mas eu quero trazer exemplos, né, parecidos como o dela, e principalmente para a gente ter um olhar, que atenção a gente precisa ter para montar uma carteira de investimento. E eu vou falar, gente, qualquer um consegue montar. Nossos alunos, eu quase não atendo gente rica, gente milionária, não atendo. É muito difícil. Tem um ou dois que ganham aqui em Brasília, tem salários mais altos, mas a grande maioria são pessoas que têm salários muito baixos. Já tem pessoas que recebem um salário mínimo, 2 salários mínimos, 2 salários mínimos e meio. Tá? Claro que a gente atende todo mundo, o curso é aberto a todo mundo, mas a gente acaba focando muito em grupos, pessoas mais distantes do grande centro de Brasília, e grupos bem específicos. Agora mesmo a gente está com grupos de músicos, grupos do pessoal do hip hop, pessoal de 14 estados. A gente trabalha muito com empreendedores, com o pessoal do artesanato, com o pessoal de catadores. Então, são donos de casas, aposentados, pessoal do Bolsa Família, que está no Cade Único, pessoal do BPC. Então, a gente tem um leque muito amplo e a gente tem uma mensagem, o nosso linguajar, a nossa metodologia consegue chegar a qualquer pessoa, tranquilamente, ok? E a partir disso, gente, eu queria discutir com vocês esse tema, que é o tema como investir com foco em objetivo. É um tema que eu sempre falo para vocês, eu vou reforçar isso.
Não adianta você sair correndo para investir, você não sabe para quê. A gente me fala, Marcos, eu quero fazer isso, vai fazer isso. Peraí, mas você tem isso aqui? Você tem isso aqui primeiro? A gente tem que fazer umas perguntas antes, gente, de começar a tomar algumas decisões sobre o que eu brinco, sobre o seu rico e suado dinheirinho. Só você sabe o quanto você demorou, o quanto você trabalhou para conquistar esse dinheiro. Então, não dá para você jogar dinheiro fora, tá? Eu falo muito nas aulas sobre essa coisa de golpes, sobre essa coisa que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que desconfiar. Não clique em links que você recebe pela internet. As pessoas estão clicando em links que recebe pelo Zap, por e-mail, ou nas redes sociais. Não clica, gente. Ah, o banco mandou. Gente, banco não manda. A Receita Federal não manda. INSS não manda. Sabe Consumidor, Tesouro Direto, seus bancos. Não fica mandando mensagem para você, gente. Tá? Você está na dúvida? Entre em contato com a instituição financeira. Tá? Entre em contato com o seu site oficial. Coisas governamentais, coisa de impostos, coisa de microempreendedor individual. Que o John está até aqui. Eu vou fazer uma palestra só para empreendedores individuais, músicos, nos próximos dias. Vocês têm que usar sempre os sites oficiais. Tá? Tem gente que usa sites particulares, paga, e depois, quando manda para mim, fala, gente, mas você não precisava pagar, isso era gratuito, é um serviço gratuito que tem lá. Por isso, sempre usar as contas governamentais, aquela conta gov.br. Então, cuidado, muito cuidado. Se você quer começar a montar sua carteira de investimento, tá? Até para evitar coisas que aconteceram, como muita gente perdeu dinheiro no Banco Master, quem seguiu a regra direitinho, que a gente falou aqui o tempo todo, tá? Coloque investimentos, CDBs e investimentos são protegidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O Banco Master foi liquidado, o Will Bank foi liquidado, tá? Mas quem está dentro do FGC e quem está dentro de conta de pagamento, tá? Essas pessoas serão ressarcidas. A grande maioria, inclusive, já recebeu esse dinheiro de volta. Se você se encontra nessa situação, fala com a gente. Eu fiz um vídeo, uma mentoria só sobre isso, tem alguns dias já. Acho que foi no final do ano passado. E qualquer coisa, ou você sabe de alguém que passou por essa situação, eu mando esse vídeo, me cobre que eu mando esse vídeo para vocês, ok? Mas assim, gente, eu tenho que sempre buscar instituições que são de fato, existem, são de fato fiscalizadas. Por isso, quando vocês começam a fazer o nosso curso de educação financeira, quando chega a parte de investimento, na verdade, até um pouquinho antes, a gente pergunta. A gente, na verdade, mostra para vocês. Está aqui um link do Banco Central que mostra quais instituições são, de fato, fiscalizadas. Gente, se o banco falhou, o que aconteceu com o Banco Master? O Banco Master foi liquidado. Como o Banco Master era fiscalizado pelo Banco Central, o Banco Master, muitos dos seus investimentos era protegido por esse fundo da FGC, cara, quem estava nessa situação, simplesmente vai ter o dinheiro ressarcido. Quer dizer, se eu achar que eu tive um prejuízo maior, você vai entrar na justiça. Tá? Mas quem seguiu, de fato, direitinho as regras e depositou seu dinheiro numa instituição que tem essa proteção e é fiscalizado, você diminui o risco. Não existe investimento sem risco, gente. Todos os investimentos têm risco. Tá? A questão é se ele é baixo, se é médio, se é alto. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, ok? Vamos lá. Aqui eu sempre lembro, gente, eu sempre volto com isso. Quem entra no curso de educação financeira tem um desafio investimento. Tá? Quem não começou, veja lá. Nas primeiras aulas a gente fala, você pode poupar por dia, por semana, por quinzena, por mês. Gente, você pode começar com qualquer valor. Tem algumas estratégias que a gente ensina, eu vou falar um pouco rapidinho elas, mas está lá no curso. E eu digo tranquilamente aqui para todos vocês, qualquer um começa a poupar. Qualquer um começa a montar uma carteira de investimento. Ah, Max, é uma carteira enorme? Não, gente. Você vai montar uma carteira de acordo com suas possibilidades. Né? Dentro do que é possível. Mas você vai ver que é possível você montar uma carteira. Porque você começa a fugir daqueles mitos que eu vou falar daqui a pouco. Então é possível qualquer um começar a montar uma carteira de investimento. Ok? Vamos lá. Aí, vamos lá. Eu sempre falo, gente, e eu vou sempre voltar a esse assunto, nada de colocar dinheiro debaixo de colchão, nada de botar dinheiro em gaveta, nada de deixar dinheiro, Max, você tem um cofre. Gente, dinheiro guardado dentro de casa, já contei aqui para vocês, no curso eu falo muito sobre isso, é um risco enorme. E o risco, por exemplo, de ser roubado.
Riscos simplesmente como já contei caso aqui, de pegar fogo. Inclusive o dono tem história, o dono desse dinheiro simplesmente faleceu. Ou então, simplesmente, gente, uma coisa que acontece muito, dinheiro parado, que é isso aqui, que eu trato muito com vocês durante o curso, é ser corrido pela inflação. Tá? Vocês sabem o que é inflação, não precisa ser economista, tá? Para entender o que é inflação. Todo mundo sabe, vai numa feira, vai no supermercado, vai na farmácia, o preço subiu, é inflação. O que eu posso fazer para me proteger? Deixar o dinheiro aplicado. Que ao ganhar juros, ele vai, de certa forma, compensando um pouco essa perda inflacionária. E dinheiro parado, em gaveta, dentro de colchão, gente, você está perdendo para a inflação. Então, significa que você está perdendo o seu poder de compra, você vai diminuindo. Uma coisa que você comprava com 100, tá? Um ano depois você vai comprar com 105, depois 110. Dependendo da inflação de serviços mesmo, um ano você pagou 100, no outro ano você está pagando muitas vezes 150, tá? Veja preços de coisas que vocês pagavam, né? Serviços de um corte de cabelo, de um salão, né? De alguma coisa mais pessoal. Essa inflação de serviço, geralmente, ela sobe mais do que, muitas vezes, de preços de outros produtos, tá? Então, tem que prestar atenção nisso e deixar o dinheiro investido em uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, tá? Quem tiver dúvida, fala, Marcos, qual é o link? Tá? O link está lá no curso, mas eu posso mandar para vocês. Inclusive, são 7 vídeos chamados Trilha de Investimento. Passo a passo, do básico, né? Falando lá o que é investimento, o que você precisa fazer. As pessoas estão comprando título de capitalização achando que é investimento. As pessoas estão entrando em bets achando que é investimento. As pessoas estão participando de pirâmide financeira achando que é investimento. Isso não é investimento, tá, gente? Você pode perder todo o dinheiro que você tem, ok? Vamos lá. Quem faz o curso também, gente, essa tabela vocês podem baixar gratuitamente. Eu devo mudar essa tabela agora no mês de março, porque sempre tem a reunião sobre a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros. Eu devo fazer uma aula até o final do mês sobre isso de novo, porque a taxa Selic é a taxa básica de juros no Brasil, que influencia, eu vou falar daqui a pouco, ela influencia alguns investimentos, porque ela influencia uma taxa chamada CDI. CDI não é investimento. CDI é um índice que ele se comporta para cima, para baixo, de acordo com a taxa básica Selic. E essa taxa básica deve começar a cair agora em março. Há uma previsão do mercado financeiro, de muita gente, inclusive a própria ATA, o próprio Banco Central, o Copom, que é o Conselho Monetário que decide pela taxa básica de juros, já direcionou na última reunião, dizendo que ela deve cair. Então, ela caindo significa que o CDI vai ser menor. O CDI sendo menor, diminui a rentabilidade. Só que a taxa Selic é muito alta, hoje está em 15% a taxa Selic. E o CDI está em 14,9% ao ano, tá, gente? Isso é taxa anual, isso não é taxa mensal. Quem te ofereceu, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo, Max, o cara me botou no grupo dizendo que paga 1% de juros ao dia. Gente, furada. Isso é golpe. Tá? Então, não entra nessas furadas. Quando esmola demais, tá? Desconfie. Essa tabela é muito legal, gente, porque essa tabela, ela não ensina você a investir. Ela não diz onde você vai investir. Essa tabela você pode baixar no seu celular, baixar no seu computador. Qualquer coisa, Max, eu não estou achando, manda lá no grupo que você se encontra, que a gente manda para vocês. Essa tabela, a gente mostra os principais investimentos no Brasil, 7. Todos de renda fixa, a gente não entra em investimento de renda variável ainda, tá? Eu devo fazer uma aula nas próximas semanas sobre isso. Mas o que é renda variável? Ações, dividendos, FIIs, multimercado, tá? Bitcoin, são investimentos de renda variável, que varia muito, tá? São investimentos de alto risco, são investimentos, eu diria, de longo prazo. Então, é um processo mais complexo. Então, como a taxa Selic tão alta que está no Brasil, eu sinceramente, o mercado de renda fixa dá para você montar uma carteira tranquilamente. E hoje é muito simples você montar uma carteira de renda fixa, que eu vou mostrar para vocês na prática, ok? E aqui, como é que eu trabalho? Perguntas que você deve fazer antes de investir. Não vou falar aqui, são várias perguntas, só se alguém pedir, qualquer coisa eu falo, mas aqui são perguntas que você deve fazer antes de investir, tá? Então, são 7 investimentos e as perguntas e as respostas
estão relacionadas a esses 7 investimentos. Gente, isso é o básico, vocês precisam saber disso aqui, ok? Antes de começar a guardar, a querer investir seu dinheirinho, ok? Eu sempre falo isso nas aulas, e nas aulas de investimento eu tento resgatar. Você tem que respeitar, toda vez que você abre uma conta em banco, principalmente, seja o banco tradicional, né, os grandes bancos, ou os bancos digitais, vale a pena vocês analisarem com carinho os bancos digitais. Só precisa verificar se eles são fiscalizados pelo Banco Central. Tem um link que eu já falei para vocês, qualquer coisa eu mando para vocês, mas no curso está lá o link. E é só pesquisar instituições financeiras, Banco Central. Ele vai dizer se a instituição é regulada ou não. E toda vez que você vai começar investimento, ele pergunta, ele faz um questionário, ele te passa um questionário para você responder mesmo no celular, para você verificar qual é o seu perfil. O que define o seu perfil? Define a sua vontade, o seu desejo de risco. Até que ponto eu quero riscar mais? Né? Claro que você vai ver, quanto mais você estuda, você vai ver que seu risco começa a diminuir, porque você começa a entender mais o processo, você começa a entender mais como funciona, tá? Mas é importante você respeitar seu risco. Então ele vai perguntar para você lá, seu risco é conservador, é moderado, é arrojado, tá? Legal aqui a Carla, olha, guerreira, viu, Carla? Parabéns, Carla, no ônibus, gente. Assistindo a aula, gente, bom demais, Carla. Orgulho de ver isso, viu, Carla? Fico feliz, muito feliz. Então, o que acontece, gente? Você tem que respeitar o seu perfil. De repente, se você tem um perfil conservador, investimentos mais tranquilos, de baixo risco, e alguém mete para você um investimento arrojado. Arrojado, gente, são investimentos de longo prazo, de alto risco, ações, tá? FIIs, que é Fundo de Investimentos Imobiliários, multimercado. Então, você tem que respeitar. Mas você deixou o dinheiro no Bitcoin, cara, você tem que verificar seu perfil. Daqui a pouco seu perfil é super conservador e você simplesmente está deixando seu dinheiro nesse negócio. Então, respeite o seu perfil, tá? Tiver dúvida, eu vou mostrar aqui rapidinho, aqui quando eu abrir a conta do banco aqui, mas toda vez que você começa a investir, ele pergunta para você. Vamos avaliar o seu perfil, para você saber que é conservador, moderado e arrojado. Por isso, quando você escolher um investimento lá, o banco vai te falar, olha, esse investimento não se enquadra, não se encaixa ao seu perfil. Quer continuar? É uma decisão sua, mas não se encaixa ao seu perfil. Então, a gente precisa respeitar o nosso perfil. Então, quanto mais você vai avançando, quanto mais você vai descobrindo as coisas, aí sim, você pô, daqui a pouco, de conservador, estou passando para moderado. De moderado, eu comecei um pouquinho arrojado. O que eu vou mostrar para vocês aqui, hoje, eu estou achando que eu vou ter que fazer essa aula em 2 partes, mas vamos lá. Mas fica tranquilo, se eu não terminar hoje, eu termino no próximo encontro. A questão é, eu dividi minha carteira, tá, a partir de meios de objetivos e a partir de riscos, que eu vou começar a mostrar para vocês, ok? Como eu falei, falo muito, sonho, gente. Tá? Nós dividimos, no curso de Educação Financeira, nós trabalhamos investimento focado em objetivos, em sonhos, tá? Você pode ter qualquer coisa, gente, qualquer sonho, tá? E é importante colocar esses sonhos em papel, é importante vocês realizarem esse sonho. Claro que entender o que eu posso realizar agora, o que eu posso realizar daqui a 3 anos, o que eu posso realizar daqui a 10 anos, gente. Tá? A gente tem que pensar também de curto, médio e longo prazo. Não adianta a gente querer fazer tudo agora. Eu fiz uma palestra na sexta-feira para estudantes do Instituto Federal do Brasil, média lá, pessoas de 20 anos. Eu quis mostrar muito isso. As pessoas dão muito foco em quanto ganhar, aumentar a receita. Eu devo fazer uma mentoria sobre isso aqui com vocês. Eu fiz essa palestra para eles, e esse assunto eu não toquei, não fiz mentoria nenhuma vez sobre esse assunto. E eles adoraram, porque a gente está focando muito nas receitas, né? O ganhar mais, o trabalhar mais. E a gente esquece das despesas, esquece de controlar esse dinheiro que a gente gasta. E principalmente, pessoal, a gente está confundindo as coisas, está consumindo tudo hoje, querendo consumir tudo agora, de forma imediata, neste momento, sem olhar, cara, o que eu posso adiar? O que eu posso deixar para comprar depois? O que é de fato a necessidade? O que é de fato a desejo? A gente está misturando as coisas, tá? Então, em breve, no curso eu falo sobre isso.
mas em breve eu vou voltar a esse assunto com vocês. Então é fundamental vocês terem um objetivo, terem um sonho, tá? Quando você fala em sonho, gente, é muito legal você. Eu faço isso no curso com vocês. É muito importante, assim, eu vou definir o que é possível, tá? Eu quero trabalhar com vocês aqui, eu faço isso no curso durante o tempo todo, eu, Ednei e os demais educadores financeiros. Mas, tradicionalmente, pessoal, eu diria que eu posso resumir os sonhos em três, tá? Três sonhos. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre eles. Mas, independente disso, eu tenho que focar. Não adianta eu ter 10 sonhos, 20 sonhos, 15 sonhos. Não vai dar certo. Tá? Quem tem muito sonho, acaba não tendo nenhum. Então, eu preciso definir meus sonhos, tá? O que é possível. E sonhos, como eu vou mostrar daqui a pouco, de curto, médio e longo prazo. Tá? O que é de curto? O que é de médio? O que é de longo prazo? Com isso, quanto mais cedo eu começar, maior chance eu vou ter de alcançar esse sonho. Mas independente desse sonho, gente, eu preciso ter foco nele. É 2 sonhos, é 3 sonhos, eu preciso focar nele, tá? Eu preciso estimular um valor para esse sonho. A minha meta, a gente ensina isso no curso. Lá o plano de investimento, plano de poupança, a gente mostra para vocês, tá? Você vai definir lá o valor desse sonho. O que é o possível? Qual é o valor desse sonho? Esse sonho custa 300? Custa 100? Custa 500? Custa 1.000? Custa 5.000? Custa 10.000? Tá? Você vai fazer dentro das suas possibilidades, mas com foco, priorizando, tá? E também definir, você tem que inserir um valor. Qual é o valor que eu vou ser investido todo mês? E definir esse investimento, gente, como despesa. Tá? Eu brinco com vocês. Vocês não deixam de pagar luz, não deixam de pagar água, né? E eu sempre falo isso. Você não paga a coisa mais importante, que é a proteção de vocês. Muitas vezes você empresta dinheiro para alguém, compra uma roupa, compra um cigarro, compra bebida, mas não compra a coisa que é necessária, que é prioritária, que é a proteção de vocês. Ou então o sonho de vocês. Um sonho de um carro, um sonho de um lote, um sonho de uma casa, um sonho de uma TV nova, de um celular novo. É importante você colocar isso no papel e definir isso como um sonho concreto, tá? E claro, pense de curto, médio e longo prazo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Outra coisa super importante, já falei isso várias vezes, isso é o pulo do gato, tá? No curso de educação financeira, é você definir como pague-se primeiro. Você não espera sobrar para poupar. Você poupa quem entrou aqui agora, fique sabendo disso. Tá? Faça o curso que vocês vão ver, a gente vai mostrar para vocês o passo a passo disso. Você poupa quando você recebe. Eu não poupo depois, tá? E o mais importante, você poupa qualquer valor, gente. Eu não espero. Ah, amor, pai, você não poupar 1.500, eu não poupo. Esquece disso. A gente brinca no curso de grão em grão, galinha enche o papo. Poupe 25 centavos, 50 centavos, R$1, 2, 3. O importante é você poupar. Em mês que você consegue poupar mais, pô, recebeu o 13º, fez uma hora extra, poupe mais. Aproveite para poupar mais. Então, os estudos que mostram você poupar no momento que você recebe um adicional, um aumento salarial, um 13º, uma hora extra que você não estava esperando, é o melhor momento para você poupar, entendeu? A sensação de perda, né, de sacrifício é menor. Mas, claro, se você não tiver isso, você tem que definir como prioridade a sua proteção. E coloque sempre um alarme, gente. Você vê, eu dou aula há 11 anos, eu dou aula de finanças. E eu, né, vamos chamar assim, o professor Max, até hoje eu tenho um alarme. Eu tenho uma mensagem na minha agenda que dispara uma vez por mês. Eu paro tudo, nem que seja só 30 minutos, parar para fazer o investimento. Se eu tiver só R$10, eu invisto 10. Se eu tiver R$100, eu vou investir 100. Se eu tiver 1.000, eu invisto 1.000. Max, hoje eu só tenho R$5. Eu vou investir R$5. O mais importante é você criar o hábito. Não esquece disso, ok? Eu estou sendo um pouco rápido, gente, que eu já falei sobre esse assunto, tá? Mas quem tiver alguma dúvida, eu posso voltar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui no chat. Ah, o John falando, estou transcrevendo essa chamada com minha extensão. Que legal, John. Depois você me explica o que é isso aqui. Show de bola. Minha área de tecnologia é vergonhosa. Muito bom. Alguma pergunta, gente? Alguma questão?
Então tá bom, então eu vou continuar. Então vamos lá, gente. O que eu vou fazer com vocês? Como eu falei, falo sempre, nós trabalhamos com um objetivo. Tradicionalmente, pessoal, eu coloco qualquer carteira de investimento, qualquer projeto de vida, eu colocaria em 3 objetivos. Tá? 3. Ah, se eu posso ter mais? Pode ter mais. Mas cuidado, quando eu tenho muitos objetivos, como eu falei antes, a gente acaba não tendo nenhum. Então vamos focar. Ah, eu alcancei esse objetivo? Ah, inclusive comemore, Max, eu não alcancei tudo, mas eu alcancei uma parte. Eu brinco com as pessoas, tem gente que fala assim, Max, minha meta era alcançar R$3.000, né? Ao final. Mas eu só alcancei 1.000. Gente, tudo bem, você não alcançou os 3.000. Mas eu falo para ele, você pergunta, antes você tinha poupado alguma coisa? Antes você tinha acumulado algum recurso? A pessoa não, 0. Então perceba, gente, você saiu de 0 para 1.000. Você não alcançou 3.000, mas você saiu de 0 para 1.000, pessoal. Repita isso com você, de 0 para 1.000 significa que você avançou muito. Então não deixe de comemorar também todas as conquistas, nem que seja por etapas. Comemore, tá? Aquele primeiro R$50, primeiro R$70, o primeiro R$40, comemore, tá? Isso é mérito seu, tá? Então, tradicionalmente, eu trabalho com 3 objetivos, tá? Como eu mostro aqui nas imagens, tá? Todas essas imagens vão ter esse parâmetro, que é primeiro objetivo, reserva de emergência. Eu não posso ficar sem reserva de emergência. Gente, quem é muito rico, contrata consultores caríssimos. Primeira coisa que o consultor, quando chega lá, o consultor pergunta, como é que estão suas reservas de emergência? Tá? Para proteger contra riscos pessoais. Depois eu vou fazer uma aula sobre isso. Tá? Eu montei essa palestra, está tendo um retorno muito bom. Eu acho que eu já fiz, agora eu estou em dúvida. Eu já fiz tanta coisa aqui que eu estou em dúvida agora se eu já fiz uma palestra aqui sobre riscos pessoais, na mentoria. Eu fiz palestra, mentoria, estou em dúvida. Talvez sim. Mas se eu fiz ano passado, eu devo voltar. Alguns temas importantes eu volto. Não se preocupa, não. Então, quando essa pessoa rica vai lá, gente, ele pergunta, antes de fazer qualquer coisa, de montar carteira de investimento para sonhos, para uma viagem, para comprar um carro, para aposentadoria, você tem que ter reserva de emergência. Tá? Faça o nosso curso, a gente ensina como calcular essa reserva de emergência. Ele depende muito do seu momento atual, da sua ocupação. Então, se você é autônomo, é um cálculo. Se você é CLT, é outro cálculo. Se você é servidor público, é outro cálculo. Tá? Tudo depende do momento de sua vida, da atividade, da ocupação que você tem neste momento, ok? E a gente mostra para você como calcular esse valor. Gente, não pode ficar sem reserva de emergência. Max, eu só consegui acumular R$50. Gente, é alguma coisa que vai servir para comprar remédio, por exemplo. Qualquer valor, gente, 50, 30, começa, daqui a pouco você está com 60, daqui a pouco você está com 100, daqui a pouco 150. Faça o nosso curso, a gente ensina como você calcular a reserva de emergência. Não pode ficar sem reserva de emergência. Eu costumo dizer que quem tem reserva de emergência, gente, não se endivida. Quem tem reserva de emergência vai lidar muito melhor com os problemas. Não quer dizer que os problemas vão desaparecer, mas você vai ter condição de lidar com os problemas. Então, pense nisso com muito carinho. Ok? E aí, o que eu fiz, gente? Eu vou montar para vocês aqui 3 cenários, tá? 3 cenários a partir de 3 idades. 3 idades, tá? Eu vou montar, e eu estou vendo aqui, eu acho que foi bom eu ter feito isso. Eu vou montar cenários com uma pessoa de 30 anos de idade, uma pessoa com 42 anos de idade e uma pessoa com torno de 55, 60 anos de idade, tá? Pode ser que alguém tenha menos do que 30, pode ser que alguém tenha mais do que 60, 65 anos, tá? Mas fica tranquilo, dá para aproximar sem problema, tá bom? Eu estou achando que pelo tempo, gente, eu não vou conseguir entrar na aula prática, mas não se preocupe, que se não der tempo, eu vou fazer na próxima semana. Aí eu vou entrar só na aula prática, porque eu quero mostrar para vocês como colocar tudo isso que eu estou falando. Eu vou abrir para vocês uma conta que eu tenho no Banco Digital e vou mostrar para vocês o passo a passo como investir, tá? Então, pelo horário, não sei se eu vou conseguir hoje, mas vamos lá.
Mas não se preocupe, o que eu não fazer hoje, eu faço isso na próxima semana. E aí, o que acontece? O primeiro cenário, gente, é uma pessoa de 30 anos de idade, tá? Essa pessoa de 30 anos de idade, gente, ele precisa respeitar o momento dele. É claro, como ele é muito jovem, pode ser que ele não tenha filhos, pode ser, podemos até imaginar uma pessoa entre 20 a 30 anos de idade, que já começou, uma pessoa de 20 anos ou 18 anos, começou a trabalhar. Essa pessoa pode estar morando na casa dos pais, tá? Mas se for 30 anos, pode ser que já tenha família, tem gente que já tem filhos e tudo. Então, dependendo do cenário, gente, por exemplo, se você está morando na casa de seus pais, você trabalha, mas está morando com seus pais, parte das despesas ainda, seus pais ainda assumem, tá? Você pode ter uma reserva menor, mas não pode deixar de ter reserva. Não pode deixar. Por isso que eu brinco com os alunos aqui, o exemplo sempre é R$ 100, né? Com 30 anos de idade, 25 anos de idade, você tem que colocar pelo menos 10% da sua renda lá. Então, se é R$ 100, eu vou botar R$ 10, tá? No curso, não vou falar aqui, no curso a gente ensina como calcular a reserva de emergência. Faça o curso, vocês vão aprender. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, uma reserva de emergência, pessoal, eu tenho que respeitar o prazo, então significa que é investimento imediato, significa que tem que ter resgate imediato. Eu não posso deixar a reserva de emergência, pessoal, preso numa carência, para sacar daqui a 3 anos, isso não existe. Tá? Você tem que botar seus investimentos, seu dinheiro de reserva de emergência, num lugar chamado de alta liquidez. O que significa isso? Significa que eu posso transformar em dinheiro rapidamente. Rapidamente. Tá? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. O uso dele é de emergência. O indicador, eu quero começar a trabalhar essa ideia com vocês, para vocês começarem a entender. Quando vocês vão montar uma carteira de investimento, quem tem bancos digitais, hoje o brasileiro tem, está usando fortemente, quando vai lá fazer um CDB, um RDB nos bancos digitais, ele fala assim, 100% CDI. Então perceba que CDI é um indicador, CDI não é investimento. Tá? O CDI é vinculado à taxa Selic, como eu falei antes. Então, quanto maior o CDI, gente, maior o seu retorno. Tá? Então, para quem está mexendo em reserva de emergência, vale a pena um CDB, um RDB, tá? De bancos médios. Cuidado, tá? Eu vou voltar a falar isso na aula prática, quando eu mostrar. Tem muitos banquinhos pequenos, por exemplo, que os bancos oferecem. Nubank oferece, XP oferece, BTG oferece. Cuidado com esses banquinhos muito pequenos. Tá? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, com a liquidação do Banco Master, do Yubank, do RIAG, foram 5 instituições que foram liquidadas. Eu não botaria dinheiro, CDB e RDB, em instituições muito pequenas. Tá? Segura. Principalmente a reserva de emergência. Não bota. Você tem pouco dinheiro, não bota. Ah, se eu quiser lá na frente diversificar, botar só um pouquinho do meu dinheiro lá, você pode até arriscar. Mas se você está começando a montar carteira de investimento, você pode, por exemplo, você entrar lá no Nubank, ele oferece. Banco Inter mesmo, que eu vou mostrar para vocês. Ele oferece um CDB dele, um Banco Inter, uma instituição hoje de médio porte, né, não é mais pequena. Nubank hoje já é uma instituição, eu diria que já é quase grande porte. Tá? Uma instituição enorme, o Nubank. Você tem ideia, tem mais cliente que o Banco do Brasil. Então, você pode pegar um CDB, um RDB dessas instituições, mas aparecer um banco lá desconhecido, que você não sabe direito. Cara, não pegue. E geralmente, esses bancos pequenos, eles estão oferecendo um percentual de CDI muito alto. O que aconteceu com o Master? Qual o problema do Banco Master? Estava oferecendo, pagando 120. Chegou ao ponto de pagar 150% do CDI. Lembra disso? Quando esmola demais, gente, desconfie. Tem alguma coisa complicada aí. Então, o seu dinheiro da reserva de emergência, pessoal, tem que ser de risco baixo. Tá? É investimento de risco baixo, de curto prazo. Eu estou falando de risco imediato. Significa que é investimento de curto prazo. Tem que ter risco baixo ou baixíssimo. Não existe risco zero, existe alguma coisa. Mas esses investimentos de risco baixo, baixíssimo, gente, é muito seguro, tá? E em breve, provavelmente, eu vou incluir aqui CDB e RDB, eu vou incluir o Tesouro Reserva. Como eu falei antes, que o Tesouro Direto deve estar lançando agora em março. Os jornais começaram a soltar hoje isso. É um negócio super interessante. Pelo que eu li, eu gostei, mas eu vou ler mais quando sair oficialmente. Eu vou ler mais sobre isso e vou falar isso com vocês. Perceba, gente, que essa reserva de emergência eu estou montando,
tá? Focada nesse critério, usando como indicador CDI. Max, eu posso usar outros indicadores para a reserva de emergência? Eu não usaria, tá? Só o Tesouro Reserva que vai lançar lá na frente. Mas quando sair, eu vou explicar melhor, tá? Tem gente que usa para reserva de emergência o Tesouro Selic, tá? É um investimento super interessante, gente, investimento muito seguro, investimento de baixíssimo risco, que é oferecido pelo Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? Você está comprando títulos do governo. Então, é um investimento que a gente chama de risco soberano, que você está emprestando para o governo. Então, o risco dele é muito baixo, tá? Então, tem o Tesouro Selic, mas qual é a desvantagem do Tesouro Selic? Você demora 24 horas para sacar. Então, se precisar transferir um dinheiro em 10 minutos, em 2 horas, você não vai conseguir sacar, se for à noite, entendeu? Ele tem um pregão, ele trava, ele funciona até 18 horas, depois de 18 horas ele trava, só abre no outro dia, 9 horas da manhã. Mas por isso que o Banco Central, o Tesouro Direto, não, o Banco Central não, o Tesouro Direto está lançando o Tesouro Reserva, e parece que ele não vai obedecer esse esquema, parece que ele vai ser 24 horas, mas deixa eu confirmar, tá? Então, nessa situação, tá, de risco de reserva de emergência, eu vou obedecer esse critério. Tá claro, gente, isso? Tá claro? Alguma dúvida? Dá um joinha aí se estiver claro. Se não estiver claro, pode dar um joinha para baixo que eu repito, tá? A ideia aqui, gente, não sou Gabriela, é muito acessível. Eu quero explicar para vocês, tá? Eu quero tentar ser o máximo didático para que vocês não sejam enganados lá na frente, para vocês terem clareza do que vocês estão fazendo, tá? A gente trabalha muito com acesso à informação. A informação, gente, informação liberta. Informação faz você tomar decisões melhores. Informação te impede de vocês caírem em golpe, de vocês serem enganados, de vocês perderem o seu dinheirinho, tá? Então é fundamental prestar atenção nisso. Perceba, gente, com 30 anos de idade, eu posso ter uma reserva muito pequena, que eu calculo aí 10%, imagine R$100, é R$10, tá? E na parte do sonho, gente, eu posso botar um valor maior, porque nessa fase de 20, 25, 30 anos, eu quero construir patrimônio. Eu quero começar, de repente, eu quero comprar uma motinha, eu quero comprar um carro, eu quero começar já a juntar dinheiro para dar uma entrada na minha casa, no meu lote, né? Vai devagar, gente. Os jovens estão muito apressados, partindo para coisas que não conseguem pagar. Vai com calma. Eu fiz uma aula no passado, devo fazer, sobre uma discussão que muita gente tem dúvida, alugar ou financiar. Tá? Eu vou voltar a fazer essa aula de novo com vocês. Quem estiver querendo comprar, financiar, presta atenção. Tá? Agora os juros devem começar a cair, a taxa Selic, então vai começar o cenário, começar a ficar positivo, mas vai com calma, tá? Aproveite aí essas casas sociais, seja Minha Casa Minha Vida, ou Morar Bem, no caso aqui do GDF, todo estado tem um programa governamental, é muito mais vantajoso. Pra você ter ideia, saiu os dados do mercado imobiliário no Brasil, se eu não me engano, em torno de 80% de todos os lançamentos do mercado imobiliário no Brasil vieram de programas sociais. As próprias construtoras estão focadas em atender esse segmento. Então, tente aí, ao verificar se tem condição de buscar um financiamento de imóvel, se a renda é muito baixa, vale a pena partir logo. Mas procure ver a possibilidade de você fazer dentro desses programas sociais, tá? Analise as vantagens e desvantagens, tá? Qualquer coisa, fale com a gente, eu devo fazer uma aula em breve. Posso mandar o vídeo que eu já fiz, foi do ano passado, mas eu posso mandar, tá? Mas vamos com calma. As pessoas começam a fazer financiamento e não param para pensar que tem custos cartoriais, né, do cartório, você vai ter que pagar impostos. Então, tem vários custos aí que você tem que incluir na sua conta, ok? Então, perceba, gente, se você está com 20, 25 anos, e eu aconselho, começou a trabalhar, gente, já começa a montar a carteira. Na verdade, quem tem filho pequeno, já dá mesada, já trabalha isso, gente. Eu tenho um filho de 10 e 14 anos, o de 14 já recebe mesada, ele tem que poupar uma parte da mesada. Tá? É começar a criar a ideia que ele criar nele a cultura de investidor, a cultura que ele não pode gastar mais do que ele ganha. Não sei se vai dar certo, mas eu acredito que sim. Trabalho muito nessa coisa. Quanto mais jovem você começar a fazer esse trabalho, mais
fica claro que quando ele chegar na fase adulta, ele tem uma grande chance de ser um consumidor mais consciente e sim virar um investidor, tá? Então perceba, nessa faixa de idade, eu posso diminuir meu percentual para a reserva de emergência, posso aumentar meu percentual de sonho, mas eu já começo, pessoal. Mesmo que você está com 18, 20 anos, começou a trabalhar, já começa a separar alguma coisa para a aposentadoria. Você já tem lá seu INSS, começou a trabalhar, você CLT está recolhendo o INSS, mas não dá para confiar apenas no INSS, gente. Eu tenho que ter uma alternativa, tem que ter os dois. Eu já fiz uma aula sobre isso, eu até mandei, que alguém me pediu, sobre previdência privada, mandei essa semana aí no grupo, tá? Quem não viu, me fale. Que eu falo, se você é CLT, se você é MEI, dependendo da situação, você só vai receber um salário mínimo de aposentadoria. Muitas vezes você ganha hoje 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, a gente está ganhando 4 salários mínimos, e quando você aposenta, vai ganhar 1, 2. Então, sua renda cai, gente. Inclusive, eu estou falando muito, dando aula para servidores públicos. O servidor público também está tendo perda. O cara acha que tem estabilidade, está lá concursado, não vai ter perda salarial. Vai ter perda salarial, sim. Já expliquei isso como funciona, já fiz uma aula sobre isso. Ok? Então, mesmo você aos 30 anos, aos 25 anos, estou vendo gente aqui jovem, irritantemente jovem, você reserve alguma coisa para a sua complementação da aposentadoria. Tá? Então, imagine aqui, ó. Então, para sonho, eu sou mais jovem, posso botar um aporte maior, 80% aqui, uma ideia, tá, gente? É apenas uma sugestão. Mas para uma realização de um sonho de 3 anos, pode ser também 4, 5 anos, tá? Pode ser mais também, como for uma casa. Então a gente pode alongar isso, tá? Mas pode ser um carro, pode ser uma viagem. Imagine conquistar esse sonho daqui a 3 anos. E quais são os indicadores, gente? Investimentos atrelados, CDI, Selic, como eu já falei, já expliquei. Investimento pré-fixado. O que é investimento pré-fixado, gente? São investimentos que você já sabe quanto você vai ganhar. Por exemplo, quando ele fala assim, 100% CDI, ou fala Tesouro Selic, você não sabe quanto vai ganhar, porque o CDI hoje, por exemplo, está 14,9% ao ano. Selic está 15% ao ano. Mas com a Selic caindo agora, deve cair, só se acontecer alguma coisa, mas assim, caindo agora, imagina, ela está 15%, imagina que ela cai para 14,5%. Ao cair, tá? Você não vai ganhar mais 15%. Então, você só vai saber quanto você vai ganhar quando você resgatar o dinheiro. Por isso que esses investimentos atrelados a CDI, Selic, inflação, a gente chama de investimentos pós-fixados. Eu só vou saber quanto de fato eu vou ganhar na data do vencimento, do momento do resgate. Tá claro isso? Qual é a diferença do pré-fixado? Eu fico sabendo agora quanto eu vou ganhar. Claro que alguns investimentos você tem que respeitar a data de vencimento. Se você sacar antes, você pode perder. Na aula prática eu vou mostrar isso para vocês. Mas, por exemplo, você pode comprar lá um CDB pagando, os bancos digitais oferecem, pagando 12% ao ano. Tá? Então você já sabe quanto você vai ganhar na data de vencimento. Ao ano, gente, não ao mês, por favor. Quanto mais tempo você fica, inclusive você paga menos imposto de renda. Tá? E se você aguardar até a data do vencimento, você vai ganhar o valor. É 3 anos, você vai ganhar 12% ao ano. Então, ponto de padaria, você ganharia 36%. Tá? Acumulado, é 15% no primeiro ano, depois mais 15% sobre o acumulado, depois mais 12% sobre o acumulado. Tá claro isso, gente? Prefixado, eu sei quanto eu vou ganhar. E você encontra hoje muita coisa interessante lá. Oferecendo 12%, oferecendo 10%. De CDB, LC, LCA, que são investimentos que não pagam imposto de renda, então melhor ainda. Se ele não paga imposto de renda, por exemplo, a Sonho aqui, ó, eu coloco como produtos LC e LCA, são investimentos super interessantes. Tanto CDB, RDB e LC e LCA são protegidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Essa é outra vantagem. Tá? E no caso LC e LCA, eles são isentos de imposto de renda. Você não paga imposto de renda, gente. Investimento super interessante, tá? Eu só aconselho você não comprar LC e LCA de pequenos bancos. Como aconteceu aí, gente comprou do Will Bank, do Banco Master, com taxas muito altas. 15%, 17% ao ano. Gente, por favor, cuidado.
Na próxima aula, provavelmente eu vou voltar a esse assunto, eu vou falar o quanto é vantajoso um pré-fixado, não muito longo, mas um curto, de repente, se a taxa Selic está caindo. Mas eu vou explicar isso com calma na próxima aula, que eu vi que eu vou ter que transformar essa aula em 2, ok? Então, perceba, gente, que eu tenho investimentos para sonho, né? Por exemplo, LCI e LCA tem carência. Eu posso botar meu dinheiro de reserva de emergência em LCI e LCA? Posso botar? Não. Porque ele prende seu dinheiro por pelo menos 1 ano, gente. Eu já vi casos 6 meses, mas a maioria é 1 ano. Então, não posso botar minha reserva de emergência nesse negócio. Agora, se eu quero fazer... Minha reserva de emergência já está garantida. E eu quero um dinheirinho lá para fazer uma viagem daqui a 1 ano. Comprar dar uma entrada no carro. Comprar minha TV, alguma coisa assim. Aí sim eu posso deixar meu dinheiro preso por 1 ano. Lembrando que você não pode sacar. É importante você saber disso, tá? Tem o Tesouro Selic, você pode sacar a qualquer momento. Tem essa vantagem. Hoje tem uma rentabilidade muito boa. Mas você já está se Selic começar a cair, a rentabilidade dela vai diminuindo, tá? Mas ela está em 15%, talvez vai cair para 14,5%. Pode cair previsão aí, nada certo, mas assim, são previsões, pode cair mais até o final do ano, se não acontecer nada, assim. Essas guerras estão acontecendo lá fora, mexe com a gente, gera incerteza. Então, mais um momento para ter pé no chão, para ficar com calma. Nada de ficar apostando em coisas. Ah, não vai ganhar muito dinheiro porque o dólar vai subir. Cuidado, que o ouro vai se cuidar. O dólar está despencando. Tá? Há muita incerteza internacional. Então, a moeda americana está caindo. Então, está valorizando mais o real. Tá? Em outro momento, a gente pode conversar sobre isso. Então, vá com calma nesse processo, ok? Então, perceba, gente, para sonho eu tenho esse perfil. Para aposentadoria, ai, Max, eu tenho 20 anos, tenho 25, tenho 30, devo começar? Deve. Gente, quanto mais cedo você começar, eu estou vendo aqui, olhando para pessoas muito jovens, né? Se você já está trabalhando, gente, separa, tá? E eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Eu vou fazer uma aula exclusivamente sobre isso, eu fiz ano passado, vou fazer de novo, para você pensar em montar uma carteira para aposentadoria, com previdência privada, tá? Que é super interessante, tem várias vantagens, como planejamento sucessório, não entra inventário, vou explicar isso com vocês com calma. E também você pode pagar menos imposto quando você faz uma previdência privada. Mas também, além de previdência privada, tem um negócio chamado Tesouro Renda Mais, gente. É um negócio muito interessante, que é do Tesouro Direto. Você está comprando títulos do governo. Então, você lá pode começar com R$7, gente. Tem gente aqui que eu estou vendo aqui, tranquilamente, é jovem. Você pode começar com R$7, com R$10, com R$20, com R$30. Quanto mais cedo você começar, gente, você vai acumular por muito tempo. Olha aqui, pessoal. Uma pessoa que tem 30 anos de idade, quer se aposentar aos 62 anos, gente, significa que ele vai poupar por 32 anos. Tá? Se vocês quiserem, na próxima aula, eu vou fazer uma simulação. Quanto vocês teriam poupando um valor muito pequeno por 32 anos de idade? Esquece lá, gente, esse valor. Gente, vai ter um dinheiro lá para te dar uma tranquilidade monstra. Ai, Max, demora demais. Gente, você vai envelhecer. A grande tendência é você chegar a essa idade. Então, custa você fazer alguma coisa agora? Não. Então, esse é o ponto. Perceba, se você está começando jovem, o seu percentual é menor. Eu posso começar um valor menor. Por exemplo, eu tenho R$100 todo mês para poupar, Max. Eu tenho entre 20 a 30 anos de idade. Eu posso colocar só R$10 todo mês, tá? Para minha aposentadoria. Nessa idade que você está, é uma idade de acumulação. Então, é uma idade que você quer se preparar para comprar bens duráveis. Ah, Max, eu quero me preparar para futuramente, eu quero me casar, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, já quero me preparar para ter minha casa própria. Então, essa fase é uma fase de acumulação. Eu destinaria uma boa parte da sua poupança. Ah, Max, eu tenho 150, divide os 150. Eu tenho 100, mas eu tenho 80. Divide os 80, gente. Tá claro isso, gente? Eu estou dando um exemplo de 100. 100 é apenas um exemplo. Mas você pode dividir essa carteira de 100, tá? Nos 3 objetivos. Boto R$10 em um, boto R$80 em outro, boto R$10 em outro. Pode também mudar um pouco, de acordo com o seu perfil. Mas, pelos meus estudos, no momento que você está vivendo de 20 a 30 anos de idade, eu aconselharia focar nessa linha, tá? E é muito legal também para quem
quem quer ser pai ou já é pai, a criança ainda está pequena, tem esse negócio aqui, gente, do Tesouro Educa Mais. É muito legal, muito legal. Você começa com pouco. Eu vou fazer, com certeza, já fiz ano passado, vou fazer de novo uma aula sobre o Tesouro Direto e vou falar lá sobre o Tesouro Direto colaborativo. É muito legal, que você pode envolver padrinhos, vovô e vovó, e todo mundo contribuindo para a educação do filho. Eu vou explicar isso com calma, tá? E é legal, gente, que a aposentadoria vale a pena pensar, quando eu falo de indicador, falei de CDI, indicador, né? Falei de Selic, falei pré-fixado. Quando a gente fala de aposentadoria, tem o indicador inflação. Gente. Então, esses investimentos do Tesouro Direto, aparece lá, Tesouro IPCA, Tesouro Educa Mais, Tesouro Renda Mais, ele está sempre vinculado à inflação. Então, ele vai repõe a você todo ano a inflação do ano anterior, mais um plus, gente, que nós chamamos de ganho real, gente. O que é ganho real? É o que você ganha acima da inflação. Então, quando você ganha a inflação, você está protegendo o seu dinheiro. Quando você ganha acima da inflação, é o que nós chamamos de ganho real. Você está valorizando mais ainda seu dinheiro. Tá? Você está aumentando o seu poder de compra. Então, essa é a ideia quando eu falo de aposentadoria, de investimento de longo prazo, eu trabalhar com indicadores, tá? De indicadores de inflação. Tá claro isso, gente? Tá claro ou fiz confusão? Então vamos lá, gente, ó. Hoje vocês estão muito caladinhos. Então, quanto mais calados vocês ficam, mais eu falo. E quando eu falo mais, mais eu canso. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui. Então, esse vídeo hoje vai ser a parte 1. Na próxima segunda-feira eu faço a parte 2, que aí eu já vou direto. Eu vou terminar, que eu vou fazer. Eu vou fazer na próxima semana cenário com uma pessoa mais velha, tá? Vou fazer um cenário de 40, 50 anos de idade. E vou fazer o cenário de pessoas acima de 60 anos. Ah, Max, eu tenho 70, pode começar? Pode. Eu tenho alunos com 78 anos de idade, começaram a fazer. Tá? Então, eu vou fazer na próxima aula o cenário de 40, 50 e o cenário de 60, 60, 70, 65, 70 anos. Tá? E vou entrar na aula prática. Eu vou abrir a minha conta digital, vou abrir com vocês, na frente de vocês, essa conta digital, e vou distribuir esse dinheiro de acordo com os objetivos. Tá claro isso, gente? Tá? Então, na próxima aula, eu vou falar sobre isso aqui, ó, média 42 anos, sobre 55 anos, ok? Então, na próxima aula, eu vou falar, e na prática vai ser a próxima aula, que eu já vi que alonguei demais, já tem mais de uma hora que a gente está conversando, ok? Lembrando, gente, quem puder fazer o curso, quem não começou, faz, gente, faz agora, tá? Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora, gente. Isso pode gerar muita dor de cabeça. As pessoas ficam adiando, adiando, adiando e não faz nunca. E quando os problemas acontecem, vocês não estão preparados para lidar com o problema. Então, não adie mais, coloque como prioridade, ok? E eu peço sempre para compartilhar. E se vocês gostaram dessa aula, dessa nossa conversa, deixe seu comentário lá, que é super importante, ok? Então, eu vou agora... Vou parar aqui, tirar uma foto, vou fazer a surpresa. Alguém fazer um comentário? Não. Tem gente aqui com o rosto pintado. É os caras pintados aqui, ó. Muito bom. Deixa eu tirar uma foto aqui. Cadê vocês? Quem puder aparecer, John, Jeane, Daiane, sejam todos bem-vindos. Quem não puder aparecer, fique tranquilo. Olha aí a Daiane. Cadê a menina que estava no ônibus? Oh, será que caiu? Oh, que pena. Aí fiquei orgulhoso demais. Ela no ônibus, gente, assistindo a aula. Fantástico, viu? Vamos lá tirar uma foto, vamos lá tirar uma foto. Aí. Cadê a foto aqui? Alguma dúvida, gente? Alguém ainda não começou o curso? Alguém ainda está com dificuldade para começar o curso? Fala aí. Vou dar um minutinho para vocês.
Vocês estão muito tímidos hoje, viu? Vocês sabem quando vocês ficam tímidos, eu canso mais. Quem é que abriu o microfone? Eu. Quem está falando? Antônia. Oi, Antônia! Que eu estou escrevendo aqui, sua imagem sumiu. Deixa eu te falar. Fala, Antônia. Ficou claro para você, Antônia? Ficou, só não gostei muito porque você está falando aí para investir, começar novo, não sei o quê. E eu fiz 60 anos agora sábado e não tenho nada investido. Não, Vamos lá, Antônia. Foi bom você falar isso. O que eu falei para você? O que eu estou falando para você? Eu estou fazendo aqui 3 cenários. Sim, você falou. Então, hoje eu comecei falando de pessoas de 20 a 30 anos. Não se preocupe, Antônio. Na próxima semana eu vou falar da sua realidade. Tá? Tá bom. Porque eu tenho alunos de todas as idades. Eu tenho gente até com 15 anos de idade, pra você ter ideia. Tá? Então, não se preocupa, não. Antes tarde do que nunca, Antônio. Importante, valorize o que você começou agora, entendeu? Tá bom. Não olha para o passado, tá bom? Aham. Olha para frente agora. Eu estou pensando aqui, fiz 60, já era para estar praticamente se encaminhando para aposentar, né? Isso. Mas não tem nada. Mas comece o que você tem. O que você puder fazer agora. Foque. Junte o que você pode. Você está com quantos anos? 60? Fiz agora 60, sábado. Tá. Na próxima aula, me lembra, eu vou usar até você como exemplo, 60 anos, entendeu? Tá bom. Que aí eu vou dar algumas sugestões. Mas o importante é você começar, Antônia. Comece com a reserva de emergência. Tá bom. Guarda lá 50, 100, 200 reais. Daqui a pouco você está com 300, daqui a pouco você está com 500. Só o fato, Antônia, de você ter reserva de emergência, isso vai livrar você de muitas dores de cabeça. Tá? Pensa nisso, tá bom? Graças a Deus, eu tenho alguma coisa boa ao meu favor, porque com essa idade eu não gasto dinheiro com remédio, não fico doente direto, graças a Deus, não tem esses gastos. Ótimo. Então, mas mais um motivo, Antônia, para você se preparar agora, porque pode ser que no futuro você tenha. Tá? Comece agora, Antônia. Na próxima aula eu vou abrir um banco digital. Então, quem tiver dúvida, eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Tá bom? Tá bom, então. E vou fazer um cenário para sua idade. Não se preocupa, não, viu? Tá bom. Tem gente perguntando. Tem aqui a Jeane. Sou Jeane, filha da Gracinha. Ela pediu para eu poder entender e ajudá-la. Legal, Jeane. Se tiver alguma dúvida, você me fala, tá? André, faz o curso, Jeane. Vou abrir uma turma no Recanto da... Olha aí, André, vai abrir uma turma no Recanto da Zema, gente. Tá? A Vanessa vai abrir uma turma no Riacho Fundo 1, tá? Turma presencial. Então, quem quiser... Inclusive, gente, quem já fez o curso presencial, pode fazer também o curso à distância. Eu aconselho vocês fazerem o curso à distância também, tá bom? Jane, perdi sua aula, mas quero assistir a aula. Sem problema, Jane, tá tudo gravado, tá? Essa semana eu vou postar no grupo, ok? Deixa eu te perguntar, quem já fez presencial, se aparecer novamente aqui no Bombeiro, em Samambaia, eu posso me inscrever de novo ou não? Você pode fazer, mas como ouvinte. Tá. Pode. Não participando para pegar o certificado, né? Não, você não receberia nem o certificado, nem o livro, que você já recebeu. Sim. Mas você só pode... para assistir as aulas, porque pode ter alguma coisa nova. Pode, sem problema. Agora, você já fez o curso à distância? Estou fazendo, desde dezembro. Então ótimo. Tá tranquilo? Tá com dificuldade? Não. Estou acompanhando as aulas, tudo. Tá. Mas não deixe de fazer. Se tiver dificuldade, fala com a gente, tá bom? Tá bom. A Carla tá dizendo aqui, a Jeane, ajudo ela à distância. Ótimo, Jeane, obrigado. A Daiane falou sobre o mutirão de renegociação. Falei, Daiane. Eu coloquei no grupo agora, não sei se é o seu grupo, qualquer coisa você me fala, saber qual grupo que você está. O mutirão começou ontem, o mutirão de renegociação de dívida dos bancos. Então, se você tem dívida em bancos, que não seja dívida, que eu chamo de financiamento. O que é um financiamento? São dívidas que você faz com garantia, por exemplo, um carro, uma casa, uma moto. Então, esse tipo de dívida, ela não entra no mutirão.
tá? Mas se for uma dívida comum de cartão de crédito, cheque especial, um CDC que você fez do banco, entra, tá? Então, procure, gente, o seu banco. E, paralelo a isso, que eu expliquei no início, não fecha primeiro com o banco. O prazo até dia 30 de março. Pede todo o saldo devedor lá, pede o saldo devedor, a situação, o que ele vai oferecer para vocês, e compara. Você pode ir no Procon ou no site governamental chamado consumidor.gov.br. Você pode negociar lá, tá? Lá, provavelmente, todas as dívidas estão lá, então pode ser que saia mais barato a renegociação. O importante, gente, é não decidir no impulso. Compare as melhores opções. Ok, Daiane? Não se preocupa, Daiane. Eu entrei o link lá, mandei o link para você. Se você não achar, me cobra, tá? Que eu mando de novo. Então, gente, vamos lá. Eu já estou quase sem voz, gente. Hoje foi o dia puxado. Vamos lá. Eu vou ter uma surpresa aqui para vocês. Espera aí. Cadê a surpresa? Uma música linda. Eu não sei se eu já passei essa música. Eu acredito que não, mas se eu passei, peço perdão. Ela é linda demais. Vamos lá. Cadê ela? Cadê ela? Vamos. Olha que música linda. Vamos lá, deixa eu ligar ela. Abrindo. Vamos lá. Cedo me acorda a oração, é o coração tá apertado para ver um mundo diferente. A notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Não mais tanto tempo em questão. Se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender, meu irmão. Só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim.
que haja mais amor, que possa começar com a gente, hein, pessoal? Que haja menos guerra, tanta notícia de guerra aí, sinceramente. Então, que haja mais paz, que haja mais tranquilidade, que haja mais compaixão, tá bom? Olha, boa semana para vocês. Eu volto na próxima segunda-feira com a parte 2 dessa aula, tá, gente? Quero ver vocês aqui. Nós vamos focar na aula prática. Infelizmente, acabou ficando grande e é até bom dividir, porque senão fica pesado. Então, no próximo encontro, vou fazer a parte 2, a parte prática. Eu vou entrar na aula prática de como montar uma carteira de investimento com várias idades. Ok, pessoal? Tá bom? Obrigado, Carla. Obrigado, gente. Boa semana para vocês. Compartilhem, convide um amigo, tá bom, gente? E se gostou da aula, da conversa, deixa um comentário no grupo. Estimula quem está lá quietinho, com vergonha de fazer. Tchau, gente. Boa semana para vocês.